Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós estamos aqui para conversar sobre a Parashá Vaet Hanan, que significa eu supliquei. E ela vai lá de Deuteronômio 3, 23 até o 7, 11. Como você já sabe, vamos começar pela Brit Hadashah. E a porção da Torá que está relacionada com a Brit Hadashah, que é Vaet Hanan, aponta para Mateus 23, 31 a 39. E nós vamos discorrer um pouco sobre esse texto. Mateus registra algo muito interessante, porque Yeshua vinha falando sobre determinados assuntos, e de repente Yeshua diz assim: assim que de vós mesmos dai testemunho que sois filhos dos que mataram os profetas. Pois bem, uma declaração bombástica de Yeshua, quando ele diz que aqueles homens, eles eram descendentes daqueles que haviam já assassinado, matado os profetas, e os homens que haviam se levantado no decorrer da história de Israel, para poderem falar contra o pecado. E ele diz assim: enchei também vós a medida de vossos pais. O que isso está querendo dizer é que a história alcançou a sua culminância. Em que sentido? No sentido de que, quando ele estava falando para essa geração, já gerações anteriores haviam, digamos assim, acumulado algumas coisas que agora vão explodir. Simplesmente essas coisas agora vão trazer uma situação de julgamento muito grande para a nação de Israel, que eu quero mostrar para você agora. Yeshua chama esse pessoal, sabe do quê? Serpentes, raça de víboras. E ele pergunta: como escapareis da condenação dos profetas? Amados, essas são palavras duríssimas para se falar para aqueles que estavam linkados, conectados com as lideranças religiosas de Israel naquela época. E é interessante que ele chama esse pessoal de filhos da serpente, né? São filhos das víboras venenosas. Então, ele pergunta: como é que vocês vão escapar da condenação do inferno se não há mudança na vida de vocês? O que Yeshua está nos dizendo aqui? Que quando uma pessoa insiste numa conduta pecaminosa, perseguindo a obra do Senhor, os servos do Senhor, não há como escapar da condenação do inferno se não houver uma mudança radical. Não só na sua postura, como no seu pensamento e depois nas suas ações e fala. Então, Yeshua está dando para a gente uma pista aqui maravilhosa sobre como escapar da condenação do inferno. E veja, ele não estava falando para o povo em geral, mas para aqueles que estavam ligados com as lideranças. Isso mostra para a gente também uma outra coisa, que muitos líderes não estão sendo aprovados pelo Senhor, como aconteceu naquela época. E o Senhor então envia os profetas para falarem. Se bem que hoje os profetas que a gente tem visto por aí, infelizmente, eles não têm, eu não tenho visto, obviamente, tá? Os profetas cumprirem essa função. Poucos são os que nós encontramos que cumprem essa função. Eu chamo isso de profeta raiz, e para colocar uma outra
designação para esses outros profetas, tem uma palavra que é muito interessante, né? E é muito atual. São os Nutella, né? São esses moderninhos que para se afirmar precisam dizer assim, olha, eu vou mostrar que eu sou profeta, eu vou falar CPF, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, como se essas coisas fossem argumentos comprobatórios da unção profética de alguém. Mas as pessoas precisam fazer isso, esse tipo de pessoas precisa fazer isso, e com um detalhe, ele quer se afirmar diante do seu público, porque eles têm um público, né? Yeshua não precisou nada disso. Yeshua disse assim, portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. E Yeshua já estava falando de algo que, inclusive, Rabino Shaul, antes de receber Yeshua, faria justamente isso aqui. Então, o que Yeshua já estava falando é o que aconteceria, e um dos protagonistas dessa perseguição seria Rabino Shaul antes de receber Yeshua, né? Então, Yeshua já estava denunciando este tipo de conduta, a conduta daqueles que se acham religiosos, aqueles que se acham com uma certeza, uma convicção tão grande das coisas que eles não aceitam outro tipo de palavra. E quando Yeshua chegou para denunciar tudo isso, houve então, né, aquela reação desmedida deles. Tentaram matar Yeshua várias vezes, mas não conseguiram. Tentaram enviar pessoas para pegar Yeshua, né, numa palavra ou numa ação que pudesse trazer sobre ele condenação. E é engraçado, irmãos, que isso é típico desse tipo de gente que quer condenar os outros, então manda alguém com uma instrução para ver se essa pessoa consegue, então, colher alguma coisa. Nós temos em português uma expressão que eu acho que ajudaria muito a entender. A pessoa lança o verde para colher o maduro, não é isso? Então, o que acontece é que o Yeshua, nessa fala dele, ele estava dizendo assim, vocês vão matar essas pessoas. E aí, Yeshua completa dizendo, para que venha sobre vós todo o sangue dos justos, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, até o sangue de Zacarias, o filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Então Yeshua já está tomando isso como uma medida global de Israel, mostrando que já lá de trás, lá dos tempos de Abel, os justos eram mortos por causa da sua fala. Eles eram condenados por aquilo que eles diziam. Então, é muito interessante isso, irmãos, porque nós estamos vivendo isso aqui no Brasil. Montam-se narrativas contra os justos para condenar a sua palavra. Tudo aquilo que o justo diz, pega a palavra dele e torce. Fazem montagem para poder condenar uma pessoa dessa. Muito interessante isso, irmãos. Muito interessante nós vermos que Yeshua disse assim, amém, vos digo que tudo isso virá sobre esta geração. E aquela geração, nós sabemos o que aconteceu, a tragédia que ocorreu no ano 70, quando Israel foi atacado, General Tito invadiu Jerusalém, acabou com tudo e os judeus foram dispersos pelo mundo. Mais uma vez. Ou seja, o sangue derramado por eles agora estava clamando e veio contra eles. Eu chamo isso, irmãos, de efeito bumerangue. Por quê? Joga, lança aquilo e depois volta contra a pessoa. Então deixe-me comentar algo a respeito disso. A Bíblia diz que o Eterno não se deixa escarnecer.
Tudo que o homem plantar, isso ele colherá. E isso é verdade em todos os aspectos. Não só nas coisas boas, mas também nas coisas ruins. Tudo que o homem planta, ele recebe de volta nesta vida. Nesta vida. Vamos ser muito claros nisso, nesta vida. Então, essa malignidade que é expressa, que é veiculada através de pessoas que emprestam a sua boca e os seus corpos para serem veículos das trevas, eles recebem a paga. Já nesse mundo, e lá no Olam Rabá, no mundo vindouro, o inferno. Porque foi o que Yeshua disse aqui. Yeshua fez uma pergunta, eu vou repetir para vocês aqui. Ele disse assim, no verso 33 de Mateus 23, como escapareis da condenação do inferno? Olha, irmãos, a frase estruturada em português está dizendo o seguinte, eles já estavam condenados ao inferno por conta das suas obras. E aí você pode perguntar assim, mas Rabino, como que ele estava dizendo que aqueles homens já estavam condenados se eles ainda não tinham morrido? Yeshua sabia alguma coisa que nós não sabíamos? Obviamente sim. Obviamente que Yeshua conhece tudo. Ele já sabe quem vai ser condenado e quem vai ser salvo. Agora, olha que interessante. Nós temos na nossa teologia, a teologia cristã eu digo, né? Não na nossa, mas a teologia cristã tem aquela máxima de que a pessoa, ela é boazinha e tudo, e ela vai para a eternidade, vai estar com o Senhor, e que o mal vai para o inferno. Até aqui, tudo bem. Mas que isso é pré-determinado pelo Eterno, tá? Como é que a gente chama isso? A gente chama isso de predestinação. Então, há um embate teológico dentro da predestinação. E algumas pessoas dizem que o Eterno ele é particularista, ele escolhe alguns e manda outros para o inferno. Há uma série de situações. Bem, mas eu quero esclarecer uma coisa para você. Dentro da visão bíblica e judaica, o que nós temos aqui? Yeshua tem conhecimento de todas as coisas. Você concorda comigo até aqui? Então, se ele tem conhecimento de todas as coisas, e ele sabe quem vai decidir, que vai recebê-lo e que vai para a eternidade com ele, e quem vai rejeitá-lo. Você entendeu que isso é óbvio? Então, o que é essa predestinação? Não é o Eterno que coloca uma pessoa no inferno. Somos nós que nos colocamos, ou vamos para a eternidade com o Senhor, ou vamos para o inferno. Nós fazemos a escolha. Está claro isso? Será que você está entendendo o que Yeshua está dizendo aqui? Como que vocês vão escapar da condenação do inferno se vocês não querem mudar de postura, não querem mudar de posição e mesmo assim ainda querem o céu? Quanta gente tem que estar fazendo isso aí? Irmãos, quanta gente que diz que merece, eu mereço o céu, eu sou bonzinho, eu não mato, não roubo, não prostituo, não fumo, não engano ninguém. Mas tu recebeu Yeshua? Você fez uma decisão para caminhar com ele? Você tem a Bíblia como regra de fé da tua vida? Você anda de acordo com os preceitos das Escrituras para ser declarado justo? Porque o justo ele tem uma conduta celestial. E a conduta celestial só pode ser adquirida quando nós tomamos os escritos celestiais que estão na Bíblia, o incorporamos à nossa vida, arrancamos aquilo que não é bom, os padrões antigos que nós herdamos do mundão,
e passamos então a viver uma vida de acordo com esses padrões celestiais. Só assim nós podemos ser declarados justos. Obviamente que antes disso tudo, tem que fazer a decisão. Eu tenho que olhar para mim e falar assim, sou pecador, não presto, preciso me arrepender, aí tem que ter arrependimento, não remorso, arrependimento de verdade. Aí eu tenho que chegar para Yeshua e dizer assim, Yeshua, por favor, me salva, me aceita no teu reino, me aceita como teu filho. E aí nós seremos então, como é que eu vou dizer? Nós seremos então impulsionados a falar assim, Yeshua, vem morar dentro de mim. E então, quando nós dissemos isso, o Espírito Santo é convidado para vir e fazer morada em nós. A partir daí, vai começar um processo de limpeza, de restauração, de transformação e etc. Aí Yeshua disse que aquela geração seria punida por causa dos seus pecados, assim como anteriormente a geração de Noé foi punida com o dilúvio. A geração de Sodoma e Gomorra foi punida com o fogo e enxofre que caiu dos céus. Esta geração seria punida também com a sua expulsão da terra de Israel. E eles seriam dispersos pelo mundo. E Yeshua avisou. E Yeshua disse que isso ia acontecer e aconteceu. A história é prova da veracidade das palavras de Yeshua. Aí, Yeshua agora vai abrir a boca para profetizar algo que é assim, algo inimaginável. Eu espero que você consiga entender essas palavras, que são palavras magníficas. Eu vou ler para você. Está escrito assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os pintos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. E Yeshua está falando dos momentos dentro da história de Israel, quando os profetas foram enviados para que Israel se reunisse novamente em santidade, abandonasse o pecado e voltasse para os caminhos do Senhor. E Yeshua disse assim, e não quisestes. Aí agora Yeshua completa com uma profecia terrível. Ele diz assim, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Ou seja, os judeus iam ter que ir embora de Israel. E as casas onde eles moravam ficariam desertas. A cidade ia ficar deserta. E tudo isso aconteceu. Olha só que coisa impressionante. Mas a profecia não acaba aí. Ela tem a parte agora que transcende o tempo. Preste atenção. E Yeshua está dizendo para eles aqui, porque eu vos digo que, desde agora, ele estabelece um marco temporal. Naquele momento que ele estava dizendo essas palavras, não me vereis mais até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Aqui tem uma profecia oculta, que está se cumprindo nos nossos dias. Ela já começou a se cumprir, ela está em andamento. Yeshua disse para os judeus, vocês não vão me ver mais, não me verão mais, até que vocês digam, Baruch haba Beshem Adonai. Você sabe que essas palavras, elas se transformaram em hinos, em músicas que são cantadas para o Senhor, hinos de louvor ao Senhor. Você sabe que na festa de Sukkot, os nossos irmãos judeus que estão não só em Jerusalém, como em todo Israel, dizem estas palavras. E aí vem a questão, porque Yeshua disse que eles não ouviriam mais até aquele momento. Então, o que isso quer dizer?
que a partir do momento que os judeus voltaram para Israel e começaram a dizer estas palavras, está havendo um tempo de amadurecimento, até que o Mashiach venha. Até que ele venha para estabelecer em Israel o seu plano. Governar a partir de Jerusalém. Mas interessante é que hoje não se tem consciência de que essas palavras são uma profecia. Elas ficam parecendo muito mais uma advertência do que uma profecia. Mas hoje nós vemos essas palavras se cumprindo em Israel. Isso já está acontecendo há muito tempo. Então, nós temos a consciência de que a cada dia que passa é um dia a menos para Yeshua vir e nos buscar e nos levar para estarmos com Ele mesmo. Então, isso é algo fantástico, porque isso aponta para uma realidade profética que Yeshua disse há mais de 2000 anos atrás, mas que não estava limitada àquele tempo e àquele grupo de pessoas que o estavam ouvindo. Mas isso atravessou o tempo, atravessou as eras, transcendeu a questão geográfica. E hoje os judeus dizem isso em todos os lugares do mundo. E nós sabemos que essas palavras hoje têm um efeito profético extraordinário. E isso é algo muito lindo, porque existe uma música que nós cantamos, Baruch haba b'Shem Adonai. E essa música, ela traz uma unção, uma presença muito forte do Senhor no nosso meio. E por quê? Porque essas palavras, elas estão atreladas à vinda do Mashiach. Então, no momento em que eu entendo isso, aprendo isso e começo a executar isso, eu, de certa forma, estou fazendo o quê? Estou apressando a vinda do Mashiach. Porque é o que está escrito aqui. Você entendeu isso? Então, olhe só como é importante nós termos conhecimento da palavra e entendermos o seu caráter profético. Entendermos que elas não são simples palavras que Yeshua disse, mas são palavras que, quando ditas, elas disparam no reino espiritual algo maior, algo mais intenso, algo mais rico, que chama Yeshua para vir nos buscar. E nós somos judeus. Quando nós dissemos isso também eu vou dar a minha opinião, quando alguém diz essas palavras, o trono de Yeshua deve tremer. E ele deve virar para o lado e dizer assim, Pai, eles estão me chamando. Eu preciso cumprir aquilo que está escrito na palavra. Eu acredito que o Pai deve estar dizendo assim, mais alguns segundos você vai, filho, calma. Segundos na eternidade. Para nós, alguns poucos anos. Mas ele certamente virá nos buscar. Então, quando a gente fala sobre essa profecia, e lembra que isso vem para dar o fechamento numa geração, e para que aquela geração seja julgada. Porque olha que interessante, quando Yeshua morre, ressuscita, alguns poucos anos depois, aquela geração é julgada. Nós entendemos que quando Yeshua vier nos buscar, o que vai acontecer? O Todo-Poderoso, então, vai despejar sobre a terra o juízo dele, o julgamento dele. E isso está expresso de forma muito clara no livro de Apocalipse. Então, há um marco que divide estas duas situações, até o momento em que nós estamos na terra e a partir do momento que nós saímos da terra, o juízo é derramado. Então isso, irmãos, vai nos mostrar o seguinte, que aquilo que Yeshua disse aqui em Mateus 23 está conectado com o livro de Apocalipse. Então, eu costumo dizer o seguinte, Mateus, Lucas
e Marcos, quando eles escrevem sobre essas palavras de Yeshua conectadas ao tempo do fim, eles não o fazem de forma cronológica. Mas o livro de Apocalipse, o relato de Apocalipse, ele é linear e cronológico. Então eu tenho que entender que eu não tenho que pegar as palavras de Apocalipse e encaixar aqui. Eu tenho que fazer o contrário, pegar estas palavras que aqui estão e buscar onde elas se cumprem no livro de Apocalipse. Para que a gente possa compreender como essa estrutura vai funcionar naquela época que a gente conhece como Grande Tribulação. Entendeu? Então, vai haver um julgamento para a Terra. As nações serão julgadas. É necessário que isso aconteça. Ainda mais hoje, irmãos, quando nós estamos percebendo, nós estamos vendo, vivenciando ataques terríveis contra Israel, ataques contra os judeus em todo o mundo. Então isso não vai dar certo, isso não vai ficar bem. É lógico que não. Você pode dizer assim, mas Rabino, o Senhor está incitando o povo judeu para voltar, com certeza. Mas a Rebetzi, minha esposa, ela sempre diz uma coisa, não precisava ser assim. Quando a pessoa, o Senhor já vai levar, mas a pessoa vai se permitir ser o instrumento de Satanás para poder fazer com que eles vão. Aí, essa pessoa que está sendo o instrumento de Satanás vai arrumar para ela um problemão. E depois vai colher o que plantou, que foi o que eu disse para você no princípio deste vídeo, quando eu falei desta geração que recebeu como colheita destas ações contra Yeshua e depois contra os discípulos de Yeshua, o julgamento dos céus. Então você pode esperar essas pessoas que se levantam contra Israel. Você pode esperar porque eles receberão um julgamento severo dos céus. Não é brincadeira o que se faz contra o povo do Eterno. Pode mexer com quem quiser, mas vai mexer com a menina dos olhos do Eterno, aí vai dar ruim. E eu digo para você, qualquer um que se meter com o judeu, ou com a igreja, com o perdão da palavra, está ferrado. Você sabe por quê? Porque mexeu com um povo só, que é o povo do Senhor. Então, por que você acha que Yeshua está dizendo isso aqui? E por que você acha que após Yeshua ter dito isso, após alguns anos, aconteceu aquele monte de coisa? Aquela geração que foi desmantelada. Como? Você acha que as palavras de Yeshua não se cumpriram? Você vê que coisa. Misericórdia. Então, irmãos, eu quero agora dar um pulinho lá nos profetas para a gente poder fazer a conexão, porque essa conexão está lá em Isaías, capítulo 40, quando o Senhor fala para Israel sobre consolação. Consolai, consolai meu povo, diz o vosso Criador. E aí ele fala sobre uma voz que clama no deserto para preparar o caminho do Senhor. Ele diz, endireitai no ermo a vereda para o vosso Criador. É interessante, irmãos, porque as profecias, elas nunca têm uma aplicação única. A maioria das profecias, elas têm múltiplos cumprimentos dentro do escopo da história. E essa profecia aqui, ela foi a profecia preparatória para a vinda de Yeshua. E a pessoa que se colocou como porta-voz daquela época foi Yohanan, o imersor, que o pessoal conhece como João Batista. Yohanan, ele se proclamou a voz que clama no deserto. Hoje, nós precisamos de vozes que se levantem para clamar no deserto. E dizer, não só para a igreja, mas para Israel e para todo mundo, preparem o caminho do Senhor, porque o Senhor está vindo. Isso é uma coisa séria. Isso é uma coisa séria. Essa paraxá é muito profética.
Essa paraxá ela é muito densa no seu significado profético. E infelizmente, irmãos, as pessoas não estão atentando para nada disso. Por quê? O Senhor vai falando para o profeta Isaías que os vales serão exaltados, o monte serão abatidos, o que está torcido se endireitará, o que é áspero se aplanará. Ele diz assim, e a glória do Eterno se manifestará e toda a carne verá. Que foi a boca do Senhor que disse isso. Irmãos, nós estamos falando de manifestações públicas. Aliás, deixa eu esclarecer uma coisa aqui. A Torá, o judaísmo, tem uma coisa diferente das outras religiões. Todas as manifestações do Senhor foram públicas. O Senhor não fez nada escondido. Como lá teve um que recebeu umas tábuas na caverna, achou uns negócios na caverna, o outro recebeu uma revelação doida lá e começou uma religião lá. E o outro também lá no Oriente apareceu um cara lá para ele, né? Então, com o Senhor não, o Senhor foi público. Ele se manifesta a milhões de pessoas, que é Israel, quando estava no Egito, depois no deserto. Tudo com ele é público. Então ele está dizendo o seguinte, preparem-se, porque o Senhor vai se manifestar. Por isso ele está dizendo, voz que clama no deserto. Hoje, sabe onde é que está o deserto? Não é só na igreja, não, está no mundo aí. E hoje, a malignidade, ela chegou num tal ponto que as pessoas não suportam ouvir a palavra do Senhor. Quantos vídeos nós temos visto disso, de pessoas pregando em lugares públicos, e essas pessoas sendo agredidas, às vezes até com tentativa de agressão física, por outros que não suportam ouvir. E não suportam por quê? Porque essa voz que está clamando no deserto está dizendo verdades que eles não querem ouvir, mas que eles vão ter que viver na hora do julgamento. Porque hoje é fácil agredir um servo do Eterno. Hoje é tranquilo alguém pegar, não gostar de um pastor, de um rabino, ou seja lá do que for, e ir lá e brigar com ele, falar contra ele, e fazer chacota nas redes sociais, como já aconteceu comigo. O duro vai ser julgado depois. E na hora de aparecer diante de Yeshua, eu quero ver uma pessoa dessa fazer chacota para Yeshua. Isso nós não estamos brincando, irmãos. Isso é uma coisa séria. Isso aqui é uma coisa séria. A glória do Senhor vai se manifestar. E eu ainda acredito que antes do arrebatamento acontecer, o Senhor vai se manifestar com poder e glória para esse mundo. Para esse mundo saber que ele reina, que Yeshua reina. E vai acontecer como no tempo dos apóstolos. As pessoas vão ser curadas, as pessoas vão ser salvas, as pessoas vão ser transformadas. Não vai ter gente que vai morrer no meio da rua. Vai querer levantar o dedo contra um homem de Deus, vai morrer no meio da rua, vai cair duro. E é isso que nós precisamos, irmãos, é que essa glória se manifeste. E essa voz que clama no deserto são aquelas pessoas que têm orado e ansiosamente desejado este momento. Você entende isso? Há um desejo ardente no nosso coração para que isso pode acontecer. O profeta Isaías diz, toda a carne é erva e toda a sua beleza como as flores do campo. Daqui a pouco vem um sol, acabou. Quanta gente lutando por glória, por beleza, por honra, por dinheiro. Tudo isso vai acabar. Tudo. O que vai permanecer? Só aquilo que nós estamos fazendo para o Senhor. Só a nossa postura em buscar ao Senhor. Por isso, o profeta está falando isso. Ele está dizendo assim, tu anunciador de boas novas, a Sião, sobe tu a um alto monte. Levanta a tua voz fortemente, levanta-te, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aqui está o vosso Criador. Nós precisamos hoje levantar as nossas vozes, não só aqui nas redes sociais, mas por onde nós estivermos, para dizer para esse povo, para o Brasil e para o mundo, eis aqui está o nosso Redentor, e é Yeshua.
E nós precisamos disso. Entenda, esse é o tempo das coisas acontecerem. E essa paraxá, na minha opinião, ela é um convite, ou melhor, uma convocação celestial, para que nós possamos abrir a nossa boca e falar. Não daquilo que nós achamos que é o correto, que é o bom, que é o necessário, mas da palavra do Senhor. Anunciarmos salvação, anunciarmos libertação, anunciarmos cura. É expulsar demônios, sim, é curar enfermos, sim. É falar que Yeshua salva. Nós precisamos fazer isto. Nós não podemos parar. A gente ouve, sabe? É difícil falar, irmãos, porque são coisas assim que... Mas de situações, de lugares que estão virando elite. As pessoas vão lá, e o que é ensinado é o seguinte: vamos trazer o que tem no mundo para cá, para os nossos jovens não precisarem sair, para as pessoas não precisarem ir. Então aqui tem tudo que tem lá no mundo, fica aqui. E aí vem a pergunta: está anunciando o quê? Facilidade? Os profetas morreram, os homens de Deus foram apedrejados. E agora o pessoal está se identificando com o mundo como se... Não, a estratégia, Rabino, é só estratégia para o pessoal ficar aqui. Então, irmãos, isso é uma denúncia, também da minha parte. Nós não podemos nos vestir com as vestes do mundo. Existem vestes que nós precisamos colocar sobre nós, dos guerreiros do Senhor. Vestes de homens e de mulheres que não amam a sua própria vida, mas que, se for preciso morrer, estão prontos para isso. E pessoas que se identifiquem com o Senhor. O profeta Isaías diz: eis que o Senhor Todo-Poderoso virá como forte, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, o seu salário diante da sua face. Sabe de quem que o profeta Isaías está falando aqui? De Yeshua, quando ele vier com poder e glória. E aí vem aquela pergunta, irmãos: como que a gente vai se apresentar diante dele? Como é que a gente vai chegar e falar assim: Senhor, eu transformei a minha sinagoga num local de entretenimento? Senhor, porque a minha congregação, eu precisava chamar as pessoas, então eu dei um jeitinho aqui, outro ali. É assim que nós vamos nos apresentar diante dele, porque está dito aqui que ele vem com o prêmio dele, ele vem com um salário, a paga dele, para os seus servos. O que a gente vai receber? Eu estou falando isso, irmãos, porque eu acredito que o Senhor precisa transformar a nossa geração e que ainda dá tempo. Mas para isso a gente tem que pegar e colocar o coração, falar assim: Senhor, meu coração é teu, toma aqui, Senhor, faz aquilo que o Senhor deseja. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor, ele vem para cuidar da gente. Hoje o Espírito Santo está aqui para ser o nosso pastor e nos apacentar. Hoje o Espírito Santo vem e recolhe a gente como se a gente fosse aqueles cordeirinhos pequenininhos. Hoje o papel do Espírito Santo está sendo esse nas nossas vidas. Hoje o Espírito Santo acalenta a gente assim, e nos guia com aquela voz suave, aquela voz doce, aquela voz maravilhosa. E sabe, irmãos, e tem gente abandonando tudo isso. Tem gente que está largando tudo isso. E pior ainda, tem gente largando Yeshua para querer ser igual ao judeu ortodoxo.
Isso é um outro negócio. Não sei o que está acontecendo com a mente dessas pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque eles estão recebendo Yeshua em Israel. Você sabia disso? Tem rabinos. Eles não podem abrir a boca, mas eles hoje são crentes em Yeshua. Eles carregam já o testemunho de Yeshua. E gente aqui querendo ser ortodoxo. E largue Yeshua. Como tem um bando de gente aí que, né? Nem sei o que dizer sobre essas pessoas, que hoje estão atacando Yeshua. Foram crentes, passaram pelo judaísmo messiânico e agora atacam Yeshua. É o famoso cuspir no prato que comeu. E acham que eles estão fazendo um serviço ao Eterno. Disseram isso no século I também. Só que deu errado, né? Você acha que vai dar certo hoje? Não vai. Não vai. E aí, irmãos, nós começamos a perceber uma outra coisa. O profeta, ele falando do Senhor, ele fala assim, quem mediu o seu punho, com o seu punho as águas, e tomou uma medida dos céus, aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças. Quem é a pessoa capaz de fazer isso? Com toda a tecnologia que nós temos, com todo o conhecimento, sabedoria, expertise, não consegue fazer 1% disso aqui. Quem guiou o Espírito do Eterno e que conselheiro ensinou? Oh, meu Pai. E uma coisa que eu digo para os irmãos lá na congregação, eu falo assim, você é capaz de fazer e conhecer qualquer coisa, porque o maior sábio que fez todas as coisas, que acompanhou Yeshua na criação, está dentro de você, que é o Espírito Santo. Você entendeu? E as pessoas ainda querem ensinar o Senhor como fazer. Tem gente que fala assim, não, Espírito Santo, peraí, não é bem assim, não, eu vou pegar aqui, eu vou te mostrar que é um pouco diferente. Acho que o Espírito Santo deve olhar e falar assim, sabe de nada, inocente, sabe de nada. E cada um está indo pelo seu caminho. Querem ensinar o Senhor, querem aconselhar o Espírito Santo. Por isso, irmãos, vamos entender essa paraxá. Vamos entender que nós temos as ferramentas, nós temos dentro de nós o maior e o melhor conselheiro, que é o Ruach HaKodesh, é o Espírito Santo. Que ele além de nos conectar com Yeshua, ele dá para a gente todos os caminhos, ele nos ensina, ele nos cura, ele nos restaura, ele faz tudo por nós e através de nós. E aí o profeta falando, né, sobre as nações, ele faz uma declaração, porque a gente estava falando agora do Criador, né? Ele fala assim, eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde. Os 8 bilhões de pessoas, o Senhor olha e fala assim, uma gota, uma gotinha num balde. Quem são vocês, seus minúsculos, seus vermes? E o homem se acha cheio de si, orgulhoso, arrogante. Oh, meu Pai. E o Senhor olha e fala assim, vocês não valem nada. Mas sabe o que é complicado? Não é isso. É o amor que o Senhor tem pelas nossas vidas. Apesar do homem fazer tudo isso, ele ainda nos ama. E aí, irmãos, eu fico impressionado de ver como a palavra do Senhor, ela é tremenda. Porque quando Moshe, lá em Deuteronômio 4, né, ele começa a reensinar, porque agora está falando para os filhos do deserto, ele está reensinando a Torá para eles. Qual é o objetivo de Moshe? É para que eles tenham um padrão celestial na terra de Canaã.
É óbvio, irmãos, é óbvio que você sabe que a Bíblia não é um padrão humano. Lógico que você entende que a Bíblia pode ter sido escrita por homens, mas quem deu o conteúdo não foram homens. Ao contrário do que alguns acham por aí. Algumas pessoas pensam. E eu mesmo já ouvi gente falar assim, a Bíblia ela é de concepção humana. Foram homens que escreveram, cada um escreve o que quer. Eu queria informar para você e para essas pessoas que isso que está escrito na Bíblia não foi o que os autores quiseram colocar, mas aquilo que o autor quis que fosse colocado. Então eu não vou chamar essas pessoas de autores, mas de escritores. Eles escreveram o que o autor mandou. Então, quando Moshe está registrando isso na Torá, não é o que Moshe quer falar. É o que o Senhor está dando para ele, para que ele possa alimentar aquele povo. Então veja que tudo isso aqui não é um momento de lazer de Moshe. Eu estou agora prestes a morrer, eu estou para partir, então agora eu vou pegar e vou sentar com o pessoal aqui, vou bater um papo com eles. Não. Ele pegou as diretrizes divinas e disse assim, eu vou agora trazer isso para esse povo, para que eles possam compreender que existem padrões celestiais que regem a vida do homem na terra. E que esses padrões, eles são eternos. Ou seja, independe de lugar, independe de tempo, independente da pessoa, quem toma esse padrão e usa, tem sucesso. É por isso que a palavra é eterna. Ela não é algo que se desfaz. Porque quem é o autor tem compromisso com o conteúdo. Não o escritor, mas o autor. Por isso, o Senhor fala com o profeta Isaías, a minha palavra, não é sua, Isaías, a minha não volta vazia. Quando eu tenho um objetivo para ela, ela vai lá e resolve o problema que eu quero resolver através daquela palavra. Então, se a gente entender isso, irmãos, nós vamos compreender o seguinte, nós temos uma arma poderosa na mão. Lógico que a maioria, 99,9% das pessoas, não usa. Ou até não sabe usar. Isso é uma coisa terrível de se dizer. A pessoa tem uma Bíblia na mão e não sabe usar. Fica pegando a Bíblia e postando versículozinho como se fosse alguma coisa de nada. Ou então usando para o seu, para se justificar, o eu. E tira o versículo do contexto, muda para afirmar-se diante dos homens. Mais um problema, mais uma coisa terrível, porque existe uma maldição para quem faz isso. Então, por que você acha que a gente tem que ter tanto cuidado com a palavra do Eterno? Por que você acha que nós temos que ter aqui um critério muito rígido para a gente tratar com a palavra? Por que você acha que a gente estuda anos e anos e anos para poder interpretar uma palavra? Por que você acha que a gente pega hebraico, pega a raiz para interpretar a palavra? É porque a nossa responsabilidade enquanto líderes ela é muito grande. Nós não temos o direito de errar na interpretação dessa palavra. Porque quando nós interpretamos a palavra de forma certa, ela traz vida, ela traz transformação para aquelas pessoas que são os nossos ouvintes. Em contrapartida, quando nós fazemos mau uso da palavra, ela danifica, ela dissolve, ela destrói a vida da pessoa pouco a pouco.
Você entende isso? Então, a responsabilidade é toda nossa. E o dia que nós entendermos isso plenamente, acabou. Por isso, há uma urgência, porque Yeshua está vindo. Há uma urgência da gente entender esse negócio e fazer a coisa certa. Então, quando Moshe, aqui em Deuteronômio, está reensinando a Torá, é porque aquelas pessoas precisam receber mais o conteúdo da Torá que já havia sido dado no deserto, para que, aprendendo aquele conteúdo, eles pudessem vivenciá-lo e entrar em Canaã com uma norma. Você sabe por quê? A Torá é repetida a cada ano, os ensinos são repetidos a cada ano? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você já falou sobre isso, mas você já falou sobre aquilo. Mas a pergunta não é essa. O rabino já falou? Já falou. Você viveu? Você assimilou tudo isso e hoje você é cumpridor disso? Aí 99% das pessoas dizem assim, não. Você entende por que precisa repetir? Você entende por que as pessoas às vezes não conseguem assimilar isso? E as pessoas ficam depois reclamando de estarem ouvindo de novo? Por que será? Será que é porque aquilo está incomodando a pessoa? E se está incomodando, é porque de alguma forma está atingindo a vida daquela pessoa. E se está atingindo, significa que ela está fazendo algo contrário àquela palavra. Por isso, nós temos a obrigação de, como líderes, ensinarmos a palavra do Eterno. E ensinarmos o valor que ela tem. E mostrarmos às pessoas o que essa palavra pode fazer com a vida delas. E com a nossa também. Portanto, quando Moshe está aqui, derramando esse ensino para as pessoas, ele está, na realidade, fazendo algo que nós precisamos que seja feito toda semana. Trazer um estudo, trazer um conteúdo denso e que seja capaz de ser, durante toda a semana, assimilado gradativamente para que as pessoas possam viver aquelas verdades. É só isso. Mas para isso acontecer, precisa ter gente preparada e o povo que vai ouvir precisa querer ser transformado. Ei, nós não estamos aqui para trazer entretenimento. Nós estamos aqui para trazer palavra. Entretenimento não, é outro lugar. Aqui não. Então, nós precisamos disso. De falar as verdades que precisam ser ditas. E ponto final. Infelizmente, isso não dá ibope. As pessoas não gostam disso, porque elas preferem ter os seus egos massageados do que serem confrontadas com a verdade. Hoje é dia de confronto. É dia que a palavra vem confrontar o rabino. É o dia que a palavra vem te confrontar. Para quê? Para que a gente possa ser transformado e nós possamos viver estas verdades aqui e vesti-las como um traje de glória, um traje que nos prepara para nos encontrarmos com o nosso amado Yeshua. Porque quanto mais eu viver a palavra, mais santidade eu vou ter. Quanto maior a minha obediência, mais eu vou me identificar com Yeshua e mais ele vai se agradar de mim. Existe outra fórmula? Eu acho que não. E aí, quando eu faço isso, a Bíblia começa a se cumprir em outros aspectos da minha vida. Aí o Senhor fala assim, eu vou te colocar por cabeça e não por cauda. Aí o Senhor vai trazer uma medida sacudida, recalcada, transbordante. Aí, estas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão quando ouvirdes e obedecerdes a voz do Eterno, vosso Criador. Assim, isso são consequências. Isso não é o núcleo, isso está na periferia. O núcleo é obedecer, é pegar a palavra e viver.
E deixa o Senhor fazer os milagres. Como eu li para vocês no profeta Isaías, ele é capaz de fazer qualquer coisa. O poder de Yeshua é inimaginável. Eu digo para você, é algo assim, fora do normal. Eu quero terminar só falando uma coisa para você. Existem dois momentos nas Escrituras em que se fala sobre um padrão de ressurreição fora dos padrões normais. Onde é que a gente acha isso? Primeiro tem Ezequiel 37, quando o profeta é levado para um lugar onde tem um cemitério a céu aberto. E ali ele chama através da palavra a nova vida, uma ressurreição, uma reconstrução de nervos, carne, depois espírito e tudo mais. Os ossos já estão lá, mas o restante tem que ser todo reconstruído para haverem novas vidas. Isso é algo fora do comum. Isso não é ressurreição. Isso é uma coisa que vai além de ressurreição. Isso é uma reconstrução plena, usando só os ossos. Aí depois nós temos uma passagem lá em João, quando Eleazar, o Lázaro, né? Ele morre e fica 4 dias enterrado, e você sabe que depois do 3º dia, tudo aquilo que está dentro do nosso corpo já se dissolveu e já não tem mais nada. Então, ao 4º dia, quando Yeshua manda tirar a tampa do túmulo, Yeshua chama esse homem. Só o ato de Yeshua chamar o nome dele faz com que todo o seu interior seja reconstruído. E ele que morreu de uma determinada enfermidade, que a Bíblia não diz qual é, volta são e com uma saúde fora do comum, vivo e com uma saúde fora do comum. Esse Yeshua é o Yeshua que eu estou te falando agora. Esse é o poder que ele tem. Essa é a autoridade que ele carrega de reconstruir, de fazer algo que ninguém é capaz. Só ele pode, através do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, que está aqui entre nós. Então eu quero terminar te mostrando o seguinte, é esse poder que está aqui, que o Senhor pode usar a nossa vida para que isso possa acontecer. Mas tem um preço a ser pago, mas tem renúncias a serem feitas, mas existem situações que nós temos que jogar fora e abrir mão. Para quê? Para que isso possa se tornar realidade, história, através da nossa vida. Então hoje é dia da gente ser confrontado com essa palavra. Hoje é dia do Senhor olhar para mim e para você e dizer assim, antes de dizer bendito é o que vem em nome do Senhor, clame para que o Espírito Santo possa te usar e para que você possa dizer isso na presença de outras pessoas e apressar a minha vinda. Muito sério o momento profético que nós vivemos, não só no Brasil, como em todo o mundo. E o mundo precisa ser sacudido pela glória do Senhor. O profeta Isaías disse que essa glória apareceria. E eu espero que essa glória apareça já em nossos dias hoje. Por quê? Para que possa se cumprir a palavra do Senhor e para que o Senhor possa ser glorificado. Porque não interessa o rabino, não interessa a igreja, não interessa a congregação, não interessa a sinagoga, não interessa nada. O que interessa é Yeshua. É Ele, só Ele. Tudo para Ele e tudo por Ele. É isso que nós precisamos hoje. Que Yeshua venha e faça o que tem que ser feito. Para terminar de escrever este capítulo na história da humanidade. Porque o capítulo final está para ser escrito. Ele já foi anunciado. Está anunciado em Apocalipse e em vários outros lugares. Mas terminar de escrever agora é uma tarefa de Yeshua. Então nós estamos aqui para nos tornarmos esses protagonistas nesses minutos finais na história da humanidade. Para que quando isso acontecer, Yeshua possa olhar para mim e para você e dizer assim, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. É a nossa esperança, pelo menos a minha.
de poder ser reconhecido, não pelo trabalho que eu estou fazendo, mas pela obediência que eu tenho executado para Ele, para que o nome dele seja honrado e glorificado para todos sempre. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações. Espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá.